Pode ser, irmãos? Amém? Glória a Deus. Vou abrir o texto aqui, aproveitar os irmãos que estão de pé. Vamos perder tempo não, né? Josué, capítulo 24, o 15. Amém? Josué, capítulo 24, versículo 15. Aleluia. Amém? Vamos lá? Você que não achou, somente ouça e preste atenção. Esse texto é maravilhoso. Vamos lá. Porém, se vos parecer mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu gostaria de pedir a vocês a contribuição, que contribua agora para a gente falarmos a parte final desse texto aqui. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vamos lá no 3? 1, 2, 3. Porém... Esse só foi um ensaio, né? Vamos lá de novo no 3? 1, 2, 3. Porém... Feche os teus olhos em nome de Jesus. Altíssimo Deus, obrigado, Senhor, porque as tuas bênçãos enriquecem e não acrescentam dores. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Deitamos e dormimos e acordamos porque o Senhor sustentou. Obrigado por nos amar e amar a nossa família. Obrigado por nos proteger e nos livrar de todo o mal. Abençoa todas as famílias nessa noite, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, vamos lá. Gostaria de pedir a você que preste atenção em tudo que Deus tem para falar conosco aqui nessa noite. Amém. Obrigado, irmão. Glória a Deus. Nós estamos vivenciando dias difíceis. E as dificuldades, ela tem processos crescentes. A gente enfrentamos desafios lá atrás, que eles ganharam intensidade aqui na frente. E é uma notícia ruim o que eu vou dar, mas é uma notícia real. Daqui para frente as coisas se dificultam ainda mais, né? A gente colocar uma cronologia nisso, de forma bem prudente, a gente tem a ciência de que as coisas vão piorar, no que diz respeito aos cumprimentos escriturísticos, a base bíblica. Mas a expectativa em nós é de que dias melhores virão, e de fato ele virá. Mas em que momento ele virá? No momento em que Cristo desce para buscar e resgatar a sua noiva e tirar do sofrimento. Essa é a realidade bíblica, né? Então os dias que nós estamos passando, na atualidade, são dias bem cruéis, dias de dar nojo, com o avanço das ideologias, com o avanço da violência, o avanço das enfermidades. Estamos enfrentando um caos. E quando as coisas começarem a piorar um pouco, a Bíblia classifica como apenas o princípio das dores, né? Quando as coisas começarem a ganhar intensidade e ficarem bem difíceis, mais do que já está, a gente já está achando difícil. E quando ganhar muita intensidade, mas muita mesmo,
a Bíblia classifica como apenas o princípio das dores. Se é apenas o princípio das dores, é que as coisas vão ganhar mais intensidade ainda. Mas o culto de hoje é um culto voltado às famílias. E o que nós temos observado é que a cada dia que passa, existe um declive das famílias. As famílias, elas têm sofrido muito e têm passado por um processo muito doloroso. E o investimento para derrotar a família é muito alto. E esse culto é bom, pastor. Ele é bom ao terceiro domingo do mês, né? Ele é bom para a gente pegar algumas orientações. Eu tenho certeza que os homens que passam aqui, as mulheres que trazem mensagens acerca da família, são mensagens muito produtivas. Mas vamos lá. Nós estamos dentro da casa do Senhor. Isso é muito bom, como a irmã disse ali na sua oportunidade. É bom a gente estar na casa do Senhor. Até porque Davi, ele deu ênfase a isso aqui. O Salmo 84, ele diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está anelante e ela desfalece pelos atos do Senhor. Porque até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si e para a sua prole. No 10 ali do 84, ele diz: porque mais vale um dia na sua casa, nos seus atos, do que em qualquer outra parte 1000. Então o lugar exato das famílias estarem reunidas é na casa do Senhor, é nos atos do Senhor, é no santuário do Senhor, né? Porque mais vale um dia na casa do Senhor do que em qualquer outra parte 1000. Então as famílias, elas se deleitam em reunir em lugares aí bons para se reunir. As famílias gostam de ir no cinema, é legal, é muito bom. Algumas famílias gostam de ir para a praia, algumas gostam de ir para a montanha, é bom. Mas nenhum outro lugar é parecido com a casa do Senhor. Então aqui é lugar de se estar unido com família, unidos em um só propósito, unidos em uma só fé, né? Foi o hino que as meninas cantaram aqui. E Davi, ele continua dando mais ênfase ainda. O Salmo 122, ele diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegria maravilhosa. No 27 de Salmos, ele diz que uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que eu possa estar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a sua formosura e aprender no seu templo. Aleluia. O Salmo 92, se eu não me engano é o versículo 13 ou 14, ele diz que os que estão plantados na casa do Senhor florescerão, na velhice darão frutos, serão viçosos e florescentes. Isso tudo para aqueles que estão plantados, arraigados na casa do Senhor. Continua trazendo a sua família, irmão, para a casa do Senhor. Mas vamos para o texto. Vamos ver se isso tem acontecido hoje. O versículo 14, anterior ao que eu li aqui, está dizendo assim: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses, ao qual os seus pais serviram, além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Abandona os deuses que vossos pais serviram, os costumes, as ideologias que eles serviram, e sirva ao Senhor dos exércitos. Aí ele diz: porém, se vos parecer mal, se vocês acharem que não é interessante aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses que os vossos pais serviram, ou se aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Vocês decidem. Vocês podem tomar a decisão de servir a quem vocês querem servir. E no final ele diz: porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Os pais deles, eles pereceram no deserto. Eles todos morreram no deserto.
E provavelmente que as histórias deles anteriores à Terra Prometida, é que eles diziam aos seus filhos, aos seus netos, aquela turma toda que estava ali, dizendo assim: poxa, a terra é maravilhosa, a terra lá é bacana, ela emana leite e mel, em breve estaremos lá, e nós vamos viver uma vida feliz lá, e vai ser muito interessante, vai ser legal, vai ser próspero, a terra é produtiva. E eles pronunciavam essas palavras aos filhos deles, mas só que dentro deles tinha um costume antigo, de adorar os deuses pagãos. Eles estavam acostumados com aquela vida de paganismo, de adorar os outros deuses, de ter a idolatria nos seus corações, e por esse delito gigantesco, eles permaneceram no deserto, foram mortos no deserto, e nenhum deles conseguiram entrar na terra prometida. Só que ele pronuncia essa palavra aqui: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué lhe disse isso. Ele toma essa pronúncia e ele arroga para si esse preceito. Ele vai pronunciar assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Irmãos, eu vim ministrar aqui hoje, e eu confesso a vocês que eu fui confrontado demais acerca do que eu vou falar aqui. Não se sinta mal com aquilo que Deus colocou no meu coração, porque tudo que vocês vão ouvir, eu já ouvi de Deus lá em casa, e durante esses dias, eu até demorei para confirmar o dia de estar aqui, mas antes de eu pronunciar aquilo que Deus quer tratar aqui nessa noite, Deus já falou comigo. Então, se eu sofri lá com que eu ouvi da parte do Senhor, da sua palavra, a palavra de Deus, ela não é para sustentar o nosso ego, ela não é para alimentar uma vida depravada, uma vida profana, uma vida desconectada, desprovida de honestidade, de hombridade. Ela não é para alimentar os nossos delitos, as nossas imoralidades. A palavra de Deus é para ressuscitar em nós as coisas boas e agradáveis que vêm emanada do Espírito Santo. É para nos colocar de pé, nos erguer, é de nós tomarmos uma postura ofensiva, uma postura real, leal. Então assim, eu queria mesmo trazer aqui, olha, por exemplo, tem pregadores que vêm com teologias da prosperidade, dizendo: quem quer receber uma vitória? Eu poderia dizer aqui para vocês: quem quer receber uma vitória aqui? Eu faço essa pergunta a vocês: quem quer receber uma vitória aqui? Levanta a mão. Não é essa, é a nossa realidade. Nós queremos, eu também queria ser esse pregador aqui nessa noite. Eu queria ser, né? Quem quer receber uma resposta do Senhor, né? Isso é bom, irmãos. Isso é legal. Eu queria trazer isso aqui, esse conteúdo, e animar os irmãos, e realmente, irmãos, é isso aí, a bênção, a vitória, e receba aí da parte de Deus. Queria mesmo, mas eu não vou conseguir, porque senão eu vou estar fugindo daquilo que Deus colocou em minhas mãos. Vamos lá, queremos receber a vitória, sim ou não? Queremos receber a vitória, mas Deus não é maior do que todas essas coisas? É isso, irmãos. Deus é maior do que todas essas coisas. Eu quero receber uma bênção, eu quero receber uma resposta, eu quero uma porta aberta, eu quero um renovo, eu quero isso, mas o que eu mais preciso entender é que se eu buscar ao Senhor, essas coisas vão me alcançar. Todas as vezes que eu busco a Deus, as bênçãos do Senhor me acompanham. Todas as vezes que eu me entrego a Deus, Ele está comigo como Ele me prometeu, todos os dias até a consumação do século. As coisas que Deus dá é boa, irmãos, mas ela acaba. Parece até uma heresia o que eu estou falando aqui agora, pastor. As coisas que Deus nos dá, ela acaba. Por exemplo, nossos pais comeram o maná lá no deserto, mas morreram. O maná acabou. Quando eles chegaram na terra prometida, eles olharam e foram questionar: o maná acabou, parou o maná de cair, o que vai acontecer? Aí eles falaram assim: a terra é fértil, vão plantar, vão cultivar a terra. Acabou. Irmãos, Deus pode te dar uma bênção aqui, mas essas coisas são transitórias, elas acabam. Por exemplo, nós temos uma casa boa para morar, nós temos um alimento para comer, nós temos coisas dentro da nossa casa, mas se vier algum tipo de desastre natural, tudo pode se acabar. Deus nos deu força para conquistar.
Os nossos pais morreram no deserto. Eles comeram aquele maná, mas eles morreram. Mas se vocês comerem da minha carne e beberem do meu sangue, vocês terão vidas eternas. Isso expressa a suficiência de Deus, o quanto Ele é suficiente para nós. Quando eu entender que Deus me é suficiente, eu não estou interessado nas suas bênçãos, eu estou interessado naquilo que Ele é em mim. Eu me interesso naquilo que Deus é na minha vida, naquilo que Deus pode realizar, no meu caráter, na minha postura. Então, irmãos, aceita aquilo que Deus é para você. Mas se vier uma bênção, pega ela também. É bênção. Nós adoramos a Deus pelo que Ele é, mas o glorificamos pelos seus feitos. E nós temos que ter essa dimensão que se Deus fizer, Ele é Deus. E se Ele não faz, Ele continua sendo o mesmo. Ele não negocia a sua glória com ninguém. Ele não divide a sua glória com ninguém. Deus é Deus e ponto final. Há anos atrás, eu era um alcoólatra. E eu dei muito trabalho para minha mãe. Eu ingeria a cachaça mesmo, pinga. Eu nem sei como é que chama hoje, cachaça ou pinga. Era uma bebida bem forte lá que tinha lá, cachaça. E eu bebia muito isso aí. E todas as vezes que eu ia trabalhar, tinha um pastor lá, que ele dizia que Deus tinha uma obra na minha vida. E ele pedia para orar por mim. Eu posso orar por você? Eu falei, pode orar. Mas depois que você orar, eu vou tomar uma. Falava desse jeito, irmão. E um belo dia, eu bebi tanto, que eu não tinha equilíbrio no corpo. Normalmente as pessoas que bebem muito, igual eu bebi, elas perdem o equilíbrio. E normalmente quando a pessoa ela pende para um lado, parece que ele não consegue retornar o seu corpo para o mar. E normalmente você pode, não sei se você já presenciou homem bêbado aí na rua. Eu era esse vexame. E teve esse dia que eu vim tão ruim, que eu bebi muito, e que eu estava desse jeito, me escorando nos lugares para chegar em casa. E eu me lembro que nesse percurso, eu falei com Deus, Deus, me deixa chegar na minha casa. E eu vim, e eu lembro que durante esse percurso, do lugar que eu estava do bar, até em casa eu ouvia pessoas dizendo assim, que eu era muito jovem, eu comecei a beber bebida alcoólica com 11 anos de idade. Meus pais não eram evangélicos, a minha mãe ainda não é até hoje, meu pai é presbítero. Mas esse dia foi um dia horrível e eu comecei a falar, nessa trajetória do bar para casa, eu comecei a falar com Deus, me permite chegar em casa. E eu cheguei até o portão de casa, mas no percurso eu ouvi pessoas dizendo, tão jovem, né, bebendo, né? É aquilo que você falou, irmã. Deus tem promessa na vida das pessoas. E no percurso, pastor, eu passava e eu via algumas pessoas, já era, não tem jeito não. E por incrível que pareça, irmão, deixa eu falar uma coisa para vocês. Deus é apaixonado por essa frase. Não tem jeito. Eu acho que é uma das frases que Deus mais gosta. Não tem jeito, não tem solução, já era, acabou, é um ponto final. Você sabe por quê? Porque quando nós pronunciamos esse tipo de palavra, que não tem jeito, não tem solução, acabou, é um ponto final, a sensação é que dá, é que Deus arroga para si essa palavra, Ele prega para ele e diz, agora sai da frente que agora é minha vez. Porque quando o médico fala que não tem jeito, Deus ele fala, eu vou dar um jeito. Quando as pessoas olham para nós e diz que não tem solução, Deus diz, eu sou a solução. Então Deus ele gosta dessa palavra, e é por isso que a igreja do Senhor continua viva, irmão. Não é por mérito nosso, é porque Deus nos ama, Ele nos sustenta. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. E aí esse dia, eu consegui chegar até o portão. Eu só me lembro de uma cena. Eu consegui sentir o cheiro do álcool no meu corpo. Eu vi as pessoas falando que quem bebe, a pessoa que bebe, você sente o cheiro do álcool. Aquele dia eu senti esse odor no meu corpo. E eu percebi que várias formigas subiam em cima de mim. E eu não conseguia removê-las. Eu caí de barriga para baixo. E eu comecei a falar com Deus ali, naquele cenário, e pedindo a misericórdia dele.
Deus achou por misericórdia me resgatar. Eu fui resgatado. Fui à igreja. Eu estou dando testemunho, irmão, para vocês entenderem o que é que Deus pode fazer com a pessoa. Porque o que eu vou pregar aqui, vai ter tempo ali, vai dar para acabar. Eu quero que vocês entendam que qualquer cenário que nós estivermos atravessando na parte familiar, tem jeito, tem solução. Mas vamos lá, deixa eu finalizar esse testemunho. Muito bem, eu fui para a igreja numa quarta-feira. Eu chamei o filho do meu sogro para ir no bar jogar sinuca e beber cerveja. E ele foi até comigo ao bar, nessa quarta-feira, dias depois de ter acontecido isso comigo que eu estou contando aqui. Chamei ele para beber, sem vergonha, isso mesmo. E ele chegou até lá no bar comigo e falou: rapaz, mas não vou beber hoje não, porque hoje eu vou na igreja. Quando eu vou na igreja, eu não bebo. Ele estava desviado nessa época, afastado, e ele falou: não vou beber não, eu vou na igreja. Eu falei: amém, então sabe o que eu vou fazer? Vou com você para a igreja. Fui para a igreja na quarta-feira, e ele foi comigo. No domingo eu fui para a igreja, já sem ninguém me chamar. Na quarta eu fui de novo, no domingo eu fui de novo. No domingo, tinha um irmão lá pregando lá, evangelista Zé Alves. Hoje eu acho que ele já é pastor. Ele estava pregando, e eu ouvi aquela mensagem, coisa boa, extraordinária, legal, bacana. E aí finalizou a pregação, ele disse: irmãos, quem quer aceitar Jesus aí? Aleluia. Aí dentro do meu coração, eu já dizia assim: quem é que não aceita Jesus? Para que eu vou erguer minha mão? Para que eu vou lá na frente me expor? Já aceitei Jesus, está no meu coração e tudo. Aí ficou naquela: ninguém quer não, né? Então tá bom, talvez amanhã pode ser muito tarde, hein? Ninguém vai vir não, né? E ele pregava e pulava para lá, pá, aquele irmão bem eloquente. E aí ele falou assim: já que não tem ninguém para aceitar Jesus, quem quer uma oração, vem aqui na frente. Eu falei: oração eu vou querer. Oração eu vou querer, porque eu preciso dessa oração. Quando eu levantei, irmãos, que eu cheguei mais ou menos na metade da igreja, ele gritou: irmãos, aí o jovem aceitando Jesus aí, levanta aí, pega ele aí, irmão, traz aqui na frente para mim aqui. Aí juntou os jovens assim, e vieram e me trouxeram na frente. Poxa, mas eu queria só oração. Mas tá bom, amém, aceitei Jesus. E aí, irmãos, eu estou aqui até hoje. Aleluia. Estou aqui até hoje, irmãos. Fui para a igreja. Conheci uma jovem maravilhosa na igreja. Quando eu fui para a igreja, eu me resguardei muito, porque como eu era do mundo, eu não sabia namorar na igreja. Então me resguardei muito tempo na igreja, até que apareceu essa joia preciosa, que é a filha do pastor Antônio Rodrigues, a Andréia. Não pôde vir hoje, ela viria, mas não deu. Tinha uma programação das crianças e eu teve que levar meu filho lá, mas amém. Da próxima vez a gente traz ela aqui. Está tudo bem conosco, nós estamos vivendo uma fase maravilhosa na nossa vida. Mas quando eu cheguei e conheci ela na igreja, eu me apresentei ao pastor Antônio Rodrigues e disse que tinha um interesse muito de casar com a filha dele. E tivemos esse diálogo, comecei o processo. Eu não tinha nada, não tinha um lugar para ficar, não tinha um lugar para falar assim: pastor, daqui 6 meses, porque naquela época era 6 meses, tinha que casar, né? E o pastor: rapaz, você tem que organizar tudo aí. E eu falei: pastor, não tem nada não. Ele: rapaz, tem que agilizar aí. Conservador. E eu disse: não, a gente vai dar um jeito. Eu enrolei 3 anos, irmãos, porque eu não tinha recurso. E trabalhava muito naquela época, dia e noite. Consegui, pela misericórdia de Deus, a casa. Nos casamos. 8 anos depois tivemos um filho, o Vitor. É maravilhoso. E Deus fez todo esse processo na minha vida. Hoje eu luto na minha casa para me ser um homem digno, um homem que representa a autoridade de sacerdote no lar. Eu luto todos os dias para ser um bom pai, amoroso. Aquilo que meus pais não produziram em mim, não conseguiram colocar em mim, aquilo que meus pais foram ausentes, eu tento introduzir na minha família, em forma de discipulado, de orientação. E é isso aqui que eu quero falar hoje. É só esse testemunho, uma outra oportunidade eu trago um testemunho completo. Irmãos, o cenário das casas hoje, no que diz respeito ao sacerdote do lar, é forte isso que eu vou falar. Está em declive, irmãos. Está se despencando. Isso é geral. As mulheres, elas estão ganhando campo. Elas têm se
elas têm se lançado ainda mais, se doado. A mulher, ela não é mais aquela doméstica que era há anos atrás, que executava as tarefas do lar e se envolvia naquilo ali. Hoje a mulher, ela é engenheira, ela é administrativa, ela é operacional, ela dominou um campo. Poxa, você pegar um ônibus hoje, você se assusta. É dois, três homens dentro do ônibus e simplesmente 48 mulheres dentro de um ônibus, né? Foram para o mercado de trabalho, são líderes de igreja, líderes de ministério, braço direito, ou se não, a coluna central da igreja praticamente, e de empresas, são empresárias e tudo. Você sabe por que esse cenário tem acontecido, irmãos? É legal, é bom ver as mulheres com essa fase toda, brilhante, parabéns a vocês mulheres, mas a gente estamos nos deparando com a ausência masculina, uma postura ofensiva dos homens. E quando Josué pronuncia essa palavra assim, dizendo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, ele estava assumindo essa posição dentro da sua casa. Ele está dizendo, eu aqui e a minha casa serviremos ao Senhor. Olha, vocês podem tomar a decisão que vocês quiserem, vocês podem servir o Deus que vossos pais serviram, ser idólatras, vocês podem se afundar na idolatria, vocês podem servir os deuses dos amorreus, vocês podem se entregar a eles, as estátuas, as imagens de escultura, mas eu e a minha casa vamos servir ao Senhor, ao único Deus. Irmãos, é disso aqui que eu estou falando. Eu vim para a igreja e rápido fui alcançado cargos na igreja. Eu passei pelo auxiliar de diácono, eu fui ao diaconado, né? Eu passei por toda a transição e tudo aconteceu rápido na minha vida. E como eu trabalhava muito, poucas orientações tive, faltou, eu senti a ausência de muita coisa, mas Deus, pela sua graça, infinita misericórdia, tem colocado coisas na minha vida, para que eu possa assumir uma hombridade, ter uma postura mais interessante de sacerdote, sabe, discipular o meu filho, sabe, eu não me via nesse cenário, e hoje, pela graça de Deus, eu pego o caderno do meu filho todos os dias, da escola normal, da escola de inglês, eu verifico as matérias, todas as noites eu tenho que ler a história para o meu filho, irmãos. Eu estou falando isso porque é gostoso de falar isso, irmãos, para entender que Deus tem um plano para nossas famílias. Deus quer transformar o caráter paterno. Essas ausências que tem em nós, isso tem que retornar novamente, irmãos. Nós, pais, nós temos que tomar essa postura imediata. Você sabe por quê? Porque se nós conseguirmos assumir essa postura novamente, se nós conseguirmos ser o homem que deveríamos ser, tomar a postura que deveríamos tomar, as famílias vão ser melhor, o Estado vai ser melhor, as empresas serão melhores. Se nós conseguirmos executar esse papel de tomar novamente a frente do nosso lar, e não sobrecarregando as nossas mulheres, os nossos filhos, com as nossas ausências, tudo será melhor, irmão. Irmão, eu trouxe uma pesquisa aqui de 1999. Vou ler para vocês. Não vai dar tempo assim mas 71% de adolescentes, jovens, grávidas, não têm pais presentes. Uma pesquisa de 1999. 63% de suicídio de jovens são de lares sem pais. 63%. 85% de todas as crianças que apresentam desordens comportamental vêm de lares sem pais. 71% de todos os casos de abandono escolar no ensino médio, vem de lares sem pais. 85% de todos os jovens em prisões, vem de lares sem pais. Irmãos, uma das piores coisas que um jovem, que uma criança, que um filho pode ter, é a ausência paterna. Traz um desequilíbrio imenso na mente dos filhos. Se nós não começarmos a ter afeto, se nós não tivermos comprometimento, se nós não começarmos a ser amigo dos nossos filhos, se nós não conseguirmos
Irmãos, ensinar o filho o caminho que se deve andar, não é fazer igual os pais fizeram no deserto, apontar o caminho à terra prometida ali, ó. Não é, é trilhar junto e chegar lá junto. Não chegaram lá, morreram no deserto. Quantos pais, quantos líderes de lares estão morrendo nesse deserto? Uma desestrutura plena na família, desordem, desequilíbrio. Irmãos, o que tem de crianças e jovens sofrendo com desordem comportamental, com distúrbios psicóticos, com crise de ansiedade. Irmãos, seja sincero, não sei se você foi numa casa como essa, é que você entra dentro de uma casa, tem 3 ou 4 jovens lá dentro, ou 2, que eles nem saem de fora do seu quarto para saber quem entrou dentro da casa, dentro de um quarto escuro, jogando jogos virtuais, 99% do seu tempo conectados a uma rede social, não tem vínculo familiar, é completamente desmembrado da casa, ficam confinados dentro de uma casa. Por quê? Porque muitas das vezes há uma falta de harmonia, há uma falta de comprometimento, há uma falta de afeto. Irmãos, quanto tempo que tem pais que não beijam os seus filhos, que não abraçam os seus filhos, que não abraçam a sua esposa, que não tem afeto pela sua esposa. Isso é real, irmãos, é geral. E quanto mais isso acontece, mais fraco fica a nação brasileira, mais fica fraco o Estado. Quanto mais a família se desequilibra, quanto mais há ausência paterna, quanto mais não há posição sacerdotal, quanto mais não existe uma postura ofensiva, mais as famílias entram em perdição e ruína, em desequilíbrio, em destruição. Não basta somente existir, mas um pai tem que se envolver. E quando ele se envolve, faz toda a diferença. Essa é a minha luta diária. Você acha que é fácil ser um pai de família? Agora, presta bem atenção na responsabilidade que nós temos como pais, como sacerdote do lar, como homem. Para mim ser homem de Deus, eu preciso ser homem, depois eu sou de Deus. Deu para perceber isso? Fulano é homem de Deus, mas eu preciso ser homem e sucessivamente eu sou de Deus. Se eu assumir essa postura, é legal, porque eu sou homem. Irmãos, a mulher que dá vontade até de trocar essa palavra hoje, aquele que acha uma mulher acha uma coisa boa. Hoje as mulheres podiam pronunciar isso. Aquela mulher que acha um homem acha uma coisa boa, porque achar um homem de verdade hoje é procurar uma agulha no palheiro. Difícil. Um homem de verdade. Como que o homem tem perdido a sua identidade? É duro. Poxa, o evangelista veio aqui hoje para isso. Mas isso já sofri lá em casa. Deus falou tudo isso comigo. E eu preciso adentrar também nisso aqui. E me deleitar nisso, e ter prazer nisso, em ser um homem melhor, em ter uma postura melhor. Isso é real ou não, irmãos? Olhando o cenário hoje da nossa nação brasileira, isso é real ou não? A omissão dos pais causa um desequilíbrio tão grande e devastador dentro de uma casa, que a única coisa que preenche esses pré-requisitos que uma família quer é a presença paterna, é a presença sacerdotal. Se isso for omisso, existe ali um lar devastado. Quanto mais um pai se ausenta, quanto mais um pai é omisso, mais tragédia há numa família. A gente nos deparamos com jovens muito nova, de 13, de até 12 anos engravidando. Normalmente, a pessoa que colocou ela no mundo
simplesmente colocou aquela jovem no mundo e deixou. Ah, minha filha. Mas não deu uma assistência, não executou o seu papel. E aí crescem os movimentos, irmãos, que estão aí, de ideologias, através desse tipo de comportamento dentro. Se você quer que seu filho te ame, dá glória a Deus aí, irmãos. Aplauda Jesus aí, irmãos. Deu até para assustar, né? Deus é fiel. Se você quer que seu filho te ame, eu já aprendi um curso, irmãos. Ame a mãe do seu filho. Respeite-a. Ame ela como Cristo amou a igreja. Seja um homem presente na sua casa a partir de hoje. Toma uma postura. Respeite o seu filho. Seja fiel. Avance. Não vamos aceitar o modelo fracassado. Vocês jovens hoje que estão prestes a casar, vocês que não se casaram ainda, não aceite o modelo fracassado daqueles que vieram anterior. Toma uma postura daqui para frente. É isso. Aquilo que aconteceu lá atrás é passado. O passado ele não pode seguir avante conosco, porque ele ficou para trás. Se nossos pais transgrediram lá atrás, em alguma tese, em alguma hipótese, em algum preceito, em alguma coisa, por que eu devo levar isso adiante? Por que eu devo assumir esse fracasso dos meus pais, a má conduta, as indisciplinas? Se meus pais morreram no deserto, infelizmente o problema foi deles. Eu tenho a minha vida com Deus. Isso é individual, intransferível. Eu preciso tomar minha postura e avançar daqui para frente. Eu não posso aceitar as irresponsabilidades dos meus pais lá atrás, que foram omissos com seus filhos, que foram omissos com as suas esposas, que foram omissos como sacerdote do lar. Eu não posso levar isso adiante. Eles erraram, o problema foi absolutamente deles. Eles foram responsáveis pelo fracasso deles, mas eles não podem ser responsáveis pelo meu fracasso, porque a partir do momento em que eu entendo que eu devo conduzir a minha família, eu tomo essa posição e digo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E eu tenho que dar oportunidade para aqueles que não querem. Se vocês não querem, se vocês querem ser idólatras, se vocês querem ser profanos, se vocês querem ser omissos como sacerdote, que sejam, mas porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos tomar isso por base hoje, irmãos, e vamos entrar dentro da nossa casa triunfantes e não aceitando que o diabo entra dentro da nossa casa, mas sendo fiel a Deus, convidando a Ele, entra na minha casa, Senhor, seja bem-vindo na minha família, seja bem-vindo aqui. Deixa Jesus entrar nas suas casas, irmãos, convida Ele, porque se Ele entrar, vem salvação.
Quando ele entrou na casa de Zaqueu, chegou salvação àquela casa. Agora, a gente nos enganamos achando que Deus quer salvar só a nossa vida, que quer nos dar a salvação final. Ele quer nos dar isso, isso é o mais importante de todos, sim. Mas Deus quer salvar a minha família, Deus quer salvar a minha finança, Deus quer salvar o meu relacionamento. Olha só para você ver, Jesus foi até a casa de Zaqueu. Você sabe qual a postura dele? Se eu defraudei, eu quero devolver quadruplicado. Começa ali a salvação. Deus quer salvar a minha casa, irmão. Deus quer salvar o meu relacionamento com a minha esposa. Deus quer salvar o meu relacionamento com o meu filho. Saia daqui hoje, pais, com isso no coração, de assumir o seu papel, e eu também assumi no meu, e nós vamos ter famílias resistentes, famílias sólidas. Isso, famílias assim, resistentes, que vem a tempestade, que correm os rios, que combatem aquela família, mas aquela família continua de pé. Deixa eu finalizar com isso. Se você tiver oportunidade hoje, dê um abraço na sua filha, dê um abraço no seu filho, resgata isso aí, irmãos, esse contato, tenha essa comunhão com a sua esposa, se organize, e você vai ver que coisa maravilhosa. O seu filho vai ter prazer de estar do seu lado. Um pai presente é maravilhoso. Eu não vou estender mais. Já deu 9 horas, até passou um pouquinho ali. Mas até aqui deu para entender, irmãos? Não posso estender mais porque tudo é com ordem, com decência. Mas Deus, Ele tem feito coisas extraordinárias na minha família. Nós vivemos anos bem difíceis lá em casa, no aspecto de falta de entendimento. O que mais pesa dentro de um lar é a falta de entendimento escriturístico, de a gente começarmos a sentar, de analisar a palavra junto, de colocar os pingos nos is, de saber o que é melhor para a família, e aquilo que é melhor para a família, é melhor para a sociedade, é melhor para a escola. Então assim, não terceirize a educação do seu filho, não transfere a educação do seu filho para o pastor, não transfere a educação dos seus filhos para a escola, não transfere a educação do seu filho para o Estado, para os policiais. Não, assuma esse papel e você vai ver como maravilhoso é. Ensinar o menino o caminho que se deve andar é basicamente você entender isso aqui. Eu estou criando filhos, eu estou promovendo gerações que vão viver uma eternidade no céu ou no inferno. Olha a responsabilidade que eu tenho. Eu estou produzindo o que no meu filho? Eu estou discipulando meu filho para quê? Para morar uma eternidade no céu, a salvação, ou estou conduzindo meu filho a morrer no deserto? Olha a responsabilidade sacerdotal que eu tenho. As minhas irresponsabilidades afetam brutalmente o meu filho, afeta brutalmente uma sociedade, porque ele mal educado, indisciplinado, imoral, ele afeta e dá trabalho para uma sociedade inteira. Ele não consegue chegar no horário, ele não consegue cumprir as tarefas, ele não consegue obedecer, e ele é um devasso, indisciplinado. Isso tudo por quê? Porque o pai dele foi omisso. Se você e se eu não tomarmos essa postura, já era a nação brasileira, já era. Essa instituição chamada família é a instituição mais perseguida do mundo. O diabo quer destruir as nossas famílias, fazendo o quê? Corrompendo os valores, os princípios,
os preceitos, os estatutos, nos distanciando da fé, da palavra. Mas se nós voltarmos aqui e aplicarmos o nosso coração a isso, as famílias vão ser vitoriosas em Cristo Jesus. Aplauda Jesus aí, irmãos. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade, amém? Que Deus te abençoe.